Entra no ar, a partir de agora, o programa Diógenes Brandão na Rede. Diógenes Brandão na Rede. Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez com o programa Diógenes Brandão na Rede. Hoje com dois convidados muito especiais. Um é delegado federal, disputou as eleições pela Prefeitura de Belém em 2020, teve uma votação expressiva e surpreendente e quase leva a eleição do atual prefeito Edmilson Rodrigues. Nós estamos falando aqui do delegado federal Eguchi. Muito boa noite, delegado. Boa noite, Diógenes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre política, né? Estamos num ano político importantíssimo para o Brasil, para o Pará, e é bom esclarecer alguns fatos aí para os seus telespectadores. É isso mesmo. E os meus leitores também, porque o portal Diógenes Brandão noticiou recentemente, e eu quero logo iniciar com o tema mais polêmico, Eguchi, que é a questão do afastamento temporário administrativo que você teve da Polícia Federal. Conta pra gente o motivo, porque teve setores da imprensa, inclusive eu vou até citar aqui uma jornalista do Diário do Pará, do Diário Online também, né, Caroline Menezes, que ela construiu um texto induzindo de que o teu afastamento tinha a ver com aquele processo da Polícia Federal, daquele dinheiro achado na tua casa. E, inclusive, é bom que a gente possa, pela primeira vez, conversar e passar limpo essa história sobre o assunto, sobre claro. Tanto o dinheiro quanto a questão desse afastamento agora da Polícia Federal, que, pelo que tu disseste, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é isso? Tá, primeiro, não houve afastamento, tá? Eu pedi a minha licença porque a lei determina que eu tenho que me desincompatibilizar do meu cargo 3 meses antes. Inclusive, eu te mandei hoje o boletim de serviço onde foi autorizado o meu afastamento em virtude da licença para atividade política que todo servidor público tem direito. E eu, como delegado de polícia, a lei determina que eu tenho que me afastar, desincompatibilizar do cargo 3 meses antes. Isso. Então, na verdade, tem uma licença para me exercer a atividade política nesses 3 meses, não foi afastamento. O PAD, realmente existe um PAD que foi instaurado, mas não houve afastamento. Foi um PAD instaurado de uma foto que um apoiador meu, que querendo me ajudar em 2020, ele pegou uma foto minha com o uniforme da Polícia Federal, com fuzil, e botou lá embaixo, prefeito Patriota 51. E isso é proibido pela Polícia Federal, usar os símbolos junto com algum tipo de atividade política. Então, esse PAD foi instaurado em virtude dessa foto que um apoiador meu fez e marcou minha página. E automaticamente foi para minha página. Na polícia, a corregedoria da polícia achou que fui eu que produzi, e não foi. Isso, inclusive, já foi devidamente esclarecido na sindicância, mas, infelizmente, até o Supremo está contaminado, então, vocês imaginam. Segundo, sobre o dinheiro, vamos falar sobre o dinheiro? Vamos. Eu tenho curiosidade sobre isso. Qual é também. o crime de ter dinheiro em casa? Primeiro. Segundo, quando foi que eu recebi 1 centavo de dinheiro público? Eu quero que me provem que tinha naquela bolsa 1 centavo de dinheiro público. Terceiro, para quem viaja, como eu viajo, graças a Deus me deu a oportunidade de ter um emprego onde eu tenho um salário que dá para me viajar uma vez ou 2 por ano, e uma dessas vezes eu vou para o exterior com a minha família toda. Quem viaja para o exterior sabe que precisa se prevenir, se preparar antecipadamente. Eu não compro primeiro a passagem, depois eu compro o dólar. Primeiro eu vou comprando os dólares e os euros, dependendo do lugar que eu vá. Depois que eu tenho o valor, eu tenho 3 filhos, eu não vou querer meus filhos passando fome, principalmente fora do Brasil. E depois que a gente tem o valor, o recurso necessário para viajar, que a gente compra. Inclusive, eu tenho uma passagem comprada para o Japão, no meu cartão de crédito, de toda a minha família, eu, minha esposa e 3 filhos, para o Japão, e os dólares que pegaram, eu comprei tudo em casa de câmbio, ninguém me perguntou cadê o recibo, porque eu tenho os recibos dos dólares comprados, dos euros comprados. E eu tenho a passagem, eu tenho uma para o Japão e uma para a África do Sul, comprada na pandemia por um preço lá embaixo. Só que agora eu não posso viajar, porque eu não tenho recurso.
Então eu vou ter que aguardar mais um tempo para novamente adquirir dólares e euros. E o real, até dinheiro da plástica da minha esposa levaram. Ela sabia que eu era contra. Então ela não botava na conta do banco, que é conta conjunta. E ela começou a guardar, e estava tudo guardado no guarda-roupa dela, no armário dela. E quando vieram, pegaram, era dinheiro da minha esposa para fazer plástica, era dinheiro de um carro que eu tinha vendido para a política, que eu disse, se a gente precisar, eu não quero passar por caloteiro. E tinha ali recurso de pessoas do bem, pessoas que sabem, vocês que estão vindo, que ajudaram, contribuíram, que querem uma política do bem, honesta, transparente e melhor, sabem do que eu estou falando. Gente do bem que falava assim, delegado, eu quero uma cidade melhor, eu quero um estado melhor, eu quero políticos melhores, e eu vou lhe ajudar, sem contrapartida nenhuma, porque se eu quisesse dinheiro, eu estava, meus amigos, uma coisa para vocês que querem um esclarecimento. Se eu tivesse na política por dinheiro, eu teria 50 milhões de reais na minha conta depois da eleição. Porque vários grupos empresariais me procuraram, vocês sabem quem são, eu estou falando para vocês que foram com malas e malas de dinheiro comigo e que eu recusei, porque nós não aceitamos nenhum dinheiro com contrapartida na nossa campanha para prefeito. Grupos que queriam manter os privilégios, que queriam manter os contratos, e eu falei, não vamos aceitar isso daí, porque eu não vou ser mais um na política que vai enganar o povo. Eu poderia muito bem pegar esse dinheiro todo e estar na Europa agora, sem preocupação nenhuma, com os 50 milhões na minha conta, que vocês sabem que é até mais do que isso que me ofereceram, mas eu recusei. Eu recusei, porque tinha contrapartida, porque eles queriam alguma coisa do poder público, da prefeitura, e eu me recusei a pegar com algum tipo de toma lá da cá, porque senão eu estaria enganando o povo. Eu estaria me enganando. A nossa campanha foi feita para resolver os problemas de Belém, a nossa campanha foi feita para ter ônibus com ar-condicionado, ônibus com direção hidráulica, ônibus com automático, era para ter um lixo, onde iria ter carros que recolhiam o lixo todos os dias, ou pelo menos não ia ter lixo na rua, era para ter uma cidade sem buraco, porque por aí vocês têm uma ideia de onde veio todas as propostas. Mas eu não vou citar nomes, nem vou citar grupos políticos, que isso é passado. Eu já aprendi que na política a gente não pode ter retrovisor, tem que olhar para frente, olhar o que tem ali para tentar resolver. E a história é mais ou menos essa. Só que, como a gente está incomodando o sistema, e o sistema é podre e corrupto, eles tentam nos jogar lama. Mas não adianta. Minha vida é só pegar o Google e pegar quem eu sou antes da política. Eu fui para a Interpol, participei 1 ano na Interpol, de uma operação onde eu fui o coordenador representando o Brasil. Você acha que na Interpol ia chamar alguém com algum tipo de problema no seu currículo? Não ia. Fui convidado, fui sondado para trabalhar na Interpol e não aceitei, porque eu preferi trabalhar pelo meu país, pelo meu estado e pela minha cidade. E eu estou aqui sofrendo ataques, mas você vê de onde parte o ataque. Não são de pessoas sérias, é do sistema corrupto que quer tirar a gente do jogo, porque sabe que nós vamos quebrar o sistema, que nós vamos acabar com a bandalheira, e é essa a nossa função como político do bem, e tem gente honesta que quer mudar isso daí. Eu sou honesto. Não vou baixar a cabeça, não vou ficar calado enquanto tentam manchar nossa reputação. Mas, enfim, foi só um desabafo aí que fazia tempo. Eu não tenho grupo de televisão, eu não tenho jornal à disposição para falar o que eu quero. Então, eu tenho que aproveitar as oportunidades que nos dão para a gente esclarecer algumas coisas. Olha, Gusti, eu fui um dos profissionais de imprensa que sentiu muito essa falta desse esclarecimento que hoje tu estás trazendo, né? Porque desde o processo eleitoral, de certa forma, tu te recolheste, né? No sentido de não estar muito na imprensa. Eu não sei se a imprensa não te procurou, tu está dizendo agora que tu não tem veículo, realmente tu não tens, tu não é uma pessoa que tenha família, nem posse de empresas de comunicação, mas muita gente que não tem acesso à imprensa, ou porque a imprensa convida, ou porque cria um relacionamento mais próximo com a imprensa. Eu não sei qual é o teu caso, mas a Rede TV, cumprindo sua função democrática, né? Nós já tivemos aqui o candidato a senador,
Mário Couto, o concorrente dele, que é o Beto Faro. Hoje, ainda hoje, nós vamos ter aqui o candidato a governador Major Marconi. E tu estás aqui justamente por esse espírito democrático que nós queremos imprimir aqui nesse programa, fazendo jus à nossa formação política, que é uma formação democrática. Então, eu quero agradecer a tua presença por teres aceitado esse convite e dizer o seguinte, Igor, hoje tu reconhece que naquele momento, aquela entrevista que tu deste logo depois do primeiro turno prejudicou a tua articulação política para o segundo turno? Ah, com certeza. Assim, eu sempre falo que aquele cara que perdeu a eleição não sou eu hoje, porque naquela ocasião eu era muito polícia, pouco político. E a gente não vai chegar em lugar nenhum se não tiver a caneta na mão. Se a gente não ganhar um mandato, seja de deputado, seja de prefeito, governador, senador, deputado federal, vereador, a gente vai continuar gritando sem ser ouvido. Vai continuar dando murro em ponta de faca. Então, eu tenho certeza que aquela frase que eu falei logo depois do resultado, no próprio domingo, que eu disse que não ia aceitar, né, toma lá da cá, e não ia aceitar... Que quem quisesse apoiar, quem quisesse apoiasse, mas que tu não terias compromisso nenhum com o cargo, com isso, né? Eu reconheço que foi um erro. Por quê? Porque o segundo turno é uma outra eleição. Sim. Então, na verdade, ali, o que deveria ser dito? Que todos aqueles que querem o bem de Belém são bem-vindos na mesa para sentar e ajudar a tirar o Belém desse estado que se encontra hoje, inclusive. Falavam muito do prefeito anterior, mas o prefeito de hoje consegue ser pior do que o anterior. Mas isso foi uma escolha. Convivemos com as nossas escolhas. O povo de Belém escolheu, não sou melhor do que ninguém, não me acho melhor do que ninguém, mas melhor do que a maioria dos políticos que estão aqui no estado do Pará, eu sou. Porque nós vamos fazer o que Belém precisa. Eu estava conversando hoje com um grupo de empresários. O povo não tem ideia da quantidade de empresas que me procurou. Nenhuma veio ainda. Eu não vou citar nomes, porque em 2024 eles com certeza vêm de novo, vamos conversar de novo. E quem sabe Deus abençoa e eles vão se instalar em Belém com uma outra administração. Mas o povo não tem ideia da quantidade de empresários do Brasil e do exterior que nos procuraram dizendo assim, se o senhor ganhar a eleição, nós vamos investir em Belém. Aí eu fico pensando, por que não investiram? Porque já tem 1 ano e meio, chegando a 2 anos, empresas poderosas, empresas que iriam mudar a condição de vida do povo de Belém, pela geração de emprego, pelo turismo, pelo valor dos investimentos que viriam. E eu fico pensando, cadê esse povo? Será que eles não foram falar com o atual prefeito? Acredito que não, porque o prefeito só quer fazer acordo com a Havana, em Cuba. Quer dizer, quer mandar o dinheiro de Belém, o pouco dinheiro que Belém não tem, para a Havana. Mas empresários sérios que querem investir em turismo, em indústrias que vão utilizar matéria-prima e ao invés de sair daqui como commodity, vai sair como valor agregado, gerando emprego em Belém e no estado do Pará, nenhum deles veio até agora. Tu tem um projeto de verticalização de algum produto? Tem. Eu vou dar um exemplo pequeno. Ali no Distrito Industrial, que é ocioso, para mim aquilo ali, poucas empresas. Ali a maioria ou é transporte ou é empresa de madeireira. Quer dizer, na verdade é bem pouquíssima. Hoje eu estive lá e eu vi a quantidade de áreas abandonadas. Vou dar um exemplo. Lá tem um curtume. E o curtume exporta o quê? Vende o quê? O couro do boi. Ele prepara o couro e vende. Por que não trazer uma indústria de calçado, de bolsa e de cinto para cá? Dando todo o incentivo fiscal, dando um terreno ali, oferecendo em comodato uma área no Distrito Industrial que hoje só tem mato, só tem rato, e oferece para uma empresa se instalar com as devidas isenções fiscais, porque o mato que está lá e o rato não gera 1 centavo de imposto. Então, se a empresa vier e contratar 500 empregados com carteira assinada e deve gerar mais empregos indiretos, em torno de 3 mil empregos, ela está dando lucro para a cidade de Belém, porque é uma área abandonada. Esse é um exemplo, mas nós temos exemplo quase em todos os setores, viu? Empresas de quase todos os setores nos procuraram querendo investir em Belém, caso houvesse um político, um administrador sério. Pelo jeito,
não vieram, então Eguchi, alguma coisa eu aconteceu. sinto que tu vens candidato a deputado federal, mas eu sinto que tu tens um projeto para Belém, né? Como é que é? Tu projeto político, se tu fores eleito federal em 2024, é possível que tu concorra à prefeitura? Porque tu podes concorrer sem deixar o cargo de federal, né? Sim, sim. Mas assim, você vê, vamos voltar para 2020. Quantos dos principais candidatos não tinham mandato? Só fazer a conta aí. O único que não tinha mandato, nem família É o política. Thiago Araújo, Cássio Andrade, Vai falando. Edmilson era deputado, tudo né? deputado. Vai falando os nomes, tudo deputado. Priante, né? Tudo deputado. Tudo deputado com décadas na política e com famílias envolvidas na política. E Eguchi, tinha um tal de delegado Eguchi, que não tem ninguém da Eguchi, família, nunca teve ninguém da que- família. Mas o que foi... Como tu te sentiste indo para o segundo turno? Porque é uma coisa... Eu acho que isso infla aqui o ego de qualquer um, né? Eu não estou falando Não. que tu é egocêntrico, estou dizendo que qualquer ser humano... Não foi E surpresa. naquele momento, chega onde tu chegaste muito longe, né? Chegamos longe, mas não foi surpresa. O Data Rua, como fala o nosso presidente Bolsonaro, o Data Rua nos mostrava a verdade. Nas pesquisas, nós nunca aparecemos em terceiro lugar. Nunca. Nenhuma pesquisa. Nenhuma. Poucas vezes em quarto. O normal era quinto ou sexto. E nós fomos para o segundo turno com 10 pontos de diferença para o terceiro colocado. Não estava embolado lá, não. Nós Tu considera estávamos uma 10 manobra pontos. do Instituto de Pesquisa ou tu considera que houve uma virada? Meu amigo, um instituto de pesquisa que no sábado dá 58% para o atual prefeito e 42% para a gente, quando na verdade estava empatada a eleição, será que não é manobra? E o resultado foi qual no primeiro O turno? resultado foi 1%, menos de 2% a diferença. Mesmo com todas as bandalheiras e toda a pilantragem que o sistema político sabe usar para tirar a gente do jogo e botar Tu quem tinha eles querem. quanto tempo na televisão e no rádio? 18 segundos no primeiro E turno. o Edmilson? Não sei, porque eu não... Mais de 3 minutos, talvez. Muito né? provável. Muito Ele provável. tinha aliança com o PT tem muito tempo de TV, né? Mas eu não me preocupo com essas porcarias, não. Eguchi, hoje tu estás concorrendo a uma vaga de deputado federal pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, né? No Pará, o PL está lançando o Senador senador Zequinha Marinho, nosso futuro governador. e vem com uma chapa peso pesado, digamos assim, no sentido de expoentes como o delegado Edemauro, como o Joaquim Passarinho, né, que está filiado também, se filiou ao PL, Sim. e nós temos também o Caveira, né, que Sim. também vem como federal. Vocês acham que o PL elege os 4? Elege. Vamos eleger quatro deputados federais. E para isso nós vamos contar com o apoio irrestrito do nosso presidente, que se comprometeu a subir no palanque. E para provar que o presidente está ao lado do grupo do bem do Pará. Do senador Zequinha Marinho, que vai ser nosso futuro governador. Tem o senador Mário Couto, que vai ser nosso senador. Tudo PL. Edemauro, Joaquim Passarinho, o delegado Caveira e eu. Se Deus abençoar e você acreditar que nós podemos fazer a mudança no nosso estado, nós vamos eleger 4 federais, um governador e um senador. Além de vários deputados estaduais, viu? Isso é real, possível. Vocês estão com esse monitoramento, Nós esse estamos com essa data-povo certeza. mostrando isso. Com essa certeza. Nós estamos caminhando na comitiva do bem. Para você que está vendo, vem para o lado do bem, que nós vamos vencer essas eleições. Nós já percorremos todo o sul, sudeste, transamazônica e uma parte do oeste do Pará. Todo local que nós fomos é bolsonarista. Todos. Pode não ser 80, 70, mas pelo menos 50% é Bolsonaro. Para a gente ganhar a eleição, basta 50%. Não precisa de mais do que isso. E todas as cidades sul e sudeste do Pará têm o outdoor do presidente Bolsonaro. Aí você pergunta, quantos tem do outro candidato? Que a gente não fala o nome para não atrair coisa ruim. O 9 dedos. Nenhum. Eu não vi um outdoor dele, não vi bandeira. Poucas vezes eu vi toalhas vendendo dele. Eu não vou dizer que não vi. Muito pouco. Mas do presidente Bolsonaro, toda a cidade do sul e sudeste transamazônica tem o outdoor do presidente. Eu notei esse fenômeno também na eleição passada para o presidente, né? 2018. Que, principalmente ali no sul, sudeste do Pará,
há uma certa movimentação dos produtores rurais, né, dos enfim, todo mundo que trabalha ali, os grandes empresários, se movimentam, fecham as gráficas só para eles e passaram a produzir material do Bolsonaro de forma espontânea, ou seja, eles faziam uma coleta e adesivavam os carros, faziam carreatas. Hoje, tu acha que esse movimento se repete nessas eleições de 2022? Eu tenho a impressão que isso ainda está muito tímido. Eu acho que acontece. O agro, 99% é Bolsonaro. E o nosso estado é agro. O nosso estado é eminentemente agropecuarista. Então, se você andar na região sul e sudeste e na região de Santarém, fiquei surpreso quando eu passei por lá, a quantidade de plantações de soja que eu vi. É um estado agropecuarista. Você vê andando pela Transamazônica, pela PA-150, pela BR-63, todas as propriedades, eu falo todas, não são algumas, todas têm a bandeira do Brasil, para dizer assim, eu sou patriota, eu sou família, eu tenho Deus no coração, eu sou pela liberdade e sou Bolsonaro. Então isso é normal no sul, sudeste, transamazônica, e o oeste do Pará também está virando bolsonarista, que antigamente era uma região vermelha, hoje está virando bolsonarista. Por que a gente não vê ainda tanta manifestação em prol do nosso candidato? Tem muita gente que não sabe que o senador Zequinha é pré-candidato ao governo do Pará, mas dia 20 você está convidado a participar. Agora, próxima quarta, a partir das 15 horas, lá no Paraclube, vai ser a nossa convenção, onde vão ser escolhidos os nossos candidatos, pré-candidatos que virarão candidatos a governo, a Senado, a deputados federais e estaduais. E está convidado aí, o povo do Pará vai saber que o Pará tem solução. O Pará tem alguém que pode tirar essa família que comanda o Estado, mas só traz atraso. O Pará não anda para frente, o Pará anda para trás. Mas nós vamos provar que o Pará é o estado mais rico do Brasil e que vai ser a locomotiva do Brasil. A quantidade de empresários que querem investir no nosso estado é gigantesca. Nós tivemos há pouco tempo um jantar com o cônsul do Japão, o senhor Morita, e ele explicou que o Japão tem muito interesse em investir no Pará. E aí eu perguntei para ele, mas Morita-san, o que o Japão quer do Pará? Segurança alimentar. Eles querem investir pesado no Pará, para o Pará produzir comida. E eu disse para ele, o Pará produz comida para o Japão, para a China, para a Coreia e para metade da Ásia. Basta ter investimento e tecnologia. E o Japão tem. E eles querem essa contrapartida, mas com um governo sério. Eu não sei por que não ofereceram aí para os outros aí que estão no poder. Eu acho que porque eles não confiam muito. Mas para a gente ofereceu. E já estamos convidados, depois das eleições, se Deus quiser, com o nosso futuro governador Zequinha Marinho, e eu, se Deus abençoar como deputado federal, a visitar o Japão, a convite do governo japonês. Deguchi, fala um pouco de ti aqui, para quem não te conhece, vamos um bate-bola. Tu és tu nasceste onde? Tomé-Açu, Pará. Tua família muito orgulho. É descendente de japonês ou eles são japoneses mesmo? Não, meu avô era japonês, mas a minha avó era cearense, descendente de holandesa. Como foi que eles se conheceram? Cara, eu não sei essa história muito bem, mas foi em Tomé-Açu. Entendi. O meu avô veio do Japão. Ele plantava alguma coisa, não? Não, na verdade o meu avô veio para investir. Ele tinha algum recurso. E ele veio pelo Pacífico, desceu no Peru e veio descendo pelo Rio Amazonas. Muitos ficaram... Desbravador, né? Muitos ficaram... Foi 1929, por aí. E muitos ficaram em Parintins, tem algumas famílias japonesas, e foram algumas famílias ficando pelo caminho. A maioria desceu em Belém. Muita gente saiu do Japão por causa da Primeira Guerra, né? Por causa da fome. Da fome? Muita fome no Japão, nessa época que eles vieram. O Japão não produz nada. O Japão é basicamente montanhas. Áreas agricultáveis são pequenas, as áreas. Então ele tem muita força de vontade, tem um povo culturalmente adiantado, que estuda muito, mas não produz, o Japão não produz petróleo, o Japão não produz alimento que ele precisa, não produz. Produz tecnologia, produz desenvolvimento, produz carros bons. Então tem muita... o Japão era... Eu trabalhei numa empresa japonesa que o presidente da empresa, seu Hayakawa, era a Amasa, ele falou o seguinte:
eu queria ver o Brasil por 10 anos na mão do povo japonês. E o Japão por 10 anos na mão do povo brasileiro. O que ia ser o Brasil e o que ia ser o Japão? Então é uma pergunta para vocês pensarem No mínimo, os nisso. japoneses iam aprender a jogar bola, né? Olha, Eguchi, a gente tem aqui um tempo muito exíguo na televisão, né? Tu sabe disso. Eu estou vendo, está acabando. Eu gostaria de deixar aqui os microfones da Rede TV abertos para que tu possa fazer tuas considerações finais e também, de certa forma, colocar aqui um pouco da tua ideia do que tu te pretende, o que tu pretendes fazer caso seja eleito deputado federal, que é o cargo que tu disputa hoje nas eleições que se avizinham daqui a 3 meses, no dia 2 de outubro. Deputado federal, qual a função do deputado federal estadual? Legislar, fiscalizar. Emenda, isso daí é uma ideia do PT, viu? Na época do PT que começou a dizer, hoje o deputado só sabe mandar emenda, mas essa não é a função principal de um deputado federal. A função principal é legislar, fiscalizar e ajudar o nosso presidente a tocar os projetos que ele não conseguiu até hoje. Então, eu, como deputado federal, claro que eu vou usar das emendas que estão aí, que vão ser benéficas para vários municípios que aceitarem, que o prefeito tem que aceitar. Como eu falei, eu, como deputado federal, dificilmente vou mandar uma emenda para Belém. Por quê? Porque eu sei que o prefeito não vai aceitar, que ele vai achar que é emenda, como ele não aceitou o recurso que veio para São Brás, e porque foi o presidente que mandou, ele mandou de volta o recurso. Muita gente não sabe disso. Que recurso? Ele devolveu um recurso que o Ministério, eu não sei qual foi, acho que é Desenvolvimento Regional, mandou para fazer toda a revitalização ali do complexo de São Brás, foi devolvido. Do mercado? Do mercado. Mas eu, como deputado federal, primeiro, vou ser um soldado do presidente Bolsonaro. Ele que me convidou para a política, eu estou aqui por causa dele e vou permanecer por causa dele. Eu sei que ele vai tornar o Brasil na maior potência do mundo, alimentar, econômica, militar não precisa, porque o Brasil é pacífico. E, segundo, como deputado federal, eu vou ajudar também o nosso futuro governador Zequinha Marinho. Hoje, quais são os deputados que ajudam o Estado do Pará? Quantos projetos são propostos pelo nosso deputado? A gente só ouve eles falando, porque eu mandei emenda para lá, emenda para cá. Muitas das pessoas nem sabem o que dá para fazer com 50 milhões, né? E 1 também milhão, não 2 é milhões, função né? de um deputado mandar emenda, não é função. Claro que isso ajuda, então vamos ajudar com as emendas. Mas os prefeitos legal. gostam de emendas, né, Igor? Gostam porque existem algumas coisas que não vale a pena falar aqui por causa de emenda. Mas tem aí uns 10, 20% que ficou rodando aí por cima, e que é por isso que muitos gostam. Agora, eu sendo deputado federal, as emendas que eu mandar, eu vou fiscalizar. Não vai ter negócio de 10, 20% não. Vai ser para ser aplicada onde ela realmente precisa e é necessária. Mas a nossa função maior é ajudar o nosso presidente e o nosso governador. Agora, tem 2024. Nós estamos trabalhando sobre probabilidades, desejos e probabilidades. Sim. E se o presidente não for reeleito e o presidente eleito seja da oposição, você vai ser oposição? Com certeza. Eu sou oposição naquilo que prejudica nosso Estado e nosso país, mas naquilo que beneficia, independe de ideologia ou de partido. A função do político que é levar melhoria na condição de vida da população. Então eu não posso ser contra, como tem deputado contra a PEC, que chamam de PEC kamikaze, que vai trazer só benefício para a população carente, mas só porque é proposta por políticos de ideologia diferente da deles. Aí não presta o projeto. Quer dizer, é melhor o povo passar fome do que apoiar uma proposta que vem do presidente Bolsonaro. Isso está errado. A gente tem que apoiar propostas que vão beneficiar o povo, independente da ideologia. Mas 2024 está aí na porta. Nós queremos transformar Belém entre as 5 melhores cidades do Brasil, e isso é possível, e nós vamos provar se um dia Deus nos der essa oportunidade de abençoar, e o povo quiser mudança. Porque nessa eleição de 2020, o povo não quis mudança. Não se muda uma cidade, um país ou um município com políticos antigos. Tem que ter ideias novas. Então, para você... Esse negócio de ideia nova, o cara se elegeu com essa frase aí. Mas Belém de novas ideias. Novas ideias com político de 30 anos. Quer dizer, só na eleição que ele tem nova ideia. Toda eleição tem nova ideia, mas não aplica.
tem que ter as novas ideias e que tem que tirar do papel as novas ideias e realmente colocar em prática. Senão fica só discurso, né? Só discurso como está, até hoje está. Então, você quer mudança? Mude o político. Um político que está 30 anos no poder, que hoje vai dizer que vai resolver todos os problemas, meu amigo, é mentira. O cara está aí, só aparece a cada 4 anos, pede seu voto, diz que vai mudar tudo e só engana o povo. E continua sendo eleito. Vamos ver se o povo do Pará acorda para tirar essa corja que domina a nossa política e colocar gente do bem. Tem muita gente do bem, tem muita gente querendo ajudar você, a cidade, o estado, o país. Mas nós temos que ter uma oportunidade. E você que tem a arma para mudar tudo, dia 2 de outubro, que é seu título. Muito bem. Nós estivemos aqui hoje com Eguche, pré-candidato a deputado federal pelo PL, partido do Jair Bolsonaro, comandado aqui pelo Zequinha Marinho, que é também pré-candidato a governador, que estão também apoiando, né, numa chapa o Mário Couto como senador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aceite. Nós teremos outros momentos aqui, espero continuar tendo aí a tua consideração e a tua presença aqui nos estúdios da Rede TV. Estou à disposição, a hora que Muito chamar. bem. Nós vamos para um bloco comercial rapidinho aqui para o pessoal faturar e voltamos com o pré-candidato a governador, Major Marconi. Fique aí e não demora, é só um minutinho. Estamos apresentando Diógenes Brandão na Rede. Tudo o que você procura para o seu carro, você encontra na Autopeças Cidade Nova. Peças, baterias, pneus, rodas de liga leve, aros 13, 14, 15 e 17. A maior variedade em acessórios para todas as marcas e modelos nacionais e importados. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E para você que tem a semana corrida demais, temos horário exclusivo para você. Aos sábados, de 8 às 16 horas e aos domingos, de 8 ao meio-dia. Fones 3263-0810, 3263-3456. Ou, se preferir, temos o delivery de peças pelo WhatsApp 98814-0813. Seu carro merece o melhor. Autopeças Cidade Nova, WS70, número 752, próximo aos bombeiros da Cidade Nova. Mega Celular, assistência técnica e acessórios. Tudo o que você precisa em áudio e vídeo. Celular, caixas de som, troca de películas, bolsas, malas para viagem, computadores e muito mais. Entre em contato no WhatsApp 981470523. Aqui você encontra de tudo. Mega Celular, não vai em outro lugar sem antes falar com a gente. Avenida João Paulo II, número 212, no bairro Curioltinga. Voltamos a apresentar Diógenes Brandão na Rede. Nós estamos de volta, já falei para vocês que ia ser rapidinho. O Eguche já saiu daqui do estúdio correndo para um evento, tá virando bicho, como se diz no português paraense. E agora nós temos aqui, conforme prometido, a presença do ex-vereador de Ananindeua, hoje pré-candidato a governador do estado, Major Marconi. Major, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Parabéns aí pela sua predisposição de se lançar candidato, porque não é qualquer um que tem essa coragem, né, essa determinação que você teve de apresentar seu nome numa eleição tão difícil, tão cheia de desafios, né, como essa eleição que nós vamos vivenciar agora em outubro. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e de parabenizar. E de fazer logo uma pergunta bem direta. Da onde vem essa ideia, esse desejo, essa vontade de disputar e até a criar a possibilidade de ser eleito governador do estado? Obrigado, Diógenes, pelo convite, participar do seu programa. É um prazer falar com o povo paraense e nós colocarmos aqui as nossas ideias e o que nós pretendemos para o nosso estado. A vontade de vir candidato ao governo do estado, ele se dá por dois motivos, dois eixos principais.
O primeiro é pelo amor ao Pará e por acreditar que esse estado tem muitas potencialidades que precisa estar na mão certa para que ele possa desenvolver. E o segundo é pela covardia daqueles políticos que poderiam ser candidatos, que poderiam nos representar como cidadão paraense, como sou, né? E que não tiveram a coragem, como você bem falou, de enfrentar um sistema extremamente corrompido e que leva o nosso estado para o buraco. Major, conta um pouco da tua história. Tu foste vereador em Ananindeua, né? Antes disso, qual é a tua formação? Onde tu nasceste? Conta pra gente aqui, pra gente poder, nossos telespectadores poderem conhecer a tua história de vida. Sou Major Marconi, sou casado, tenho 51 anos, sou oficial do Exército da Reserva, sou bacharel em Direito, né, empresário, empreendedor desse estado, tenho 2 filhas e nascido em Belém, né, e com uma infância nessa cidade. Saí de Belém muito novo, com 16 anos, fui para cursar a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. A mesma do Bolsonaro? A mesma do presidente Bolsonaro, interior do Rio de Janeiro. Lá tive uma formação militar, né, que agregou valor à minha formação, ao meu caráter, né, toda aquela formação familiar. Tu és major do Exército? Eu sou major do Exército, da Reserva. Passei a reserva porque assumi um mandato eletivo e é incompatível isso com as Forças Armadas e acabei a pessoa tem que indo para a reserva, sair, né? Ex officio. Entendi. E foste eleito quando, vereador? Na eleição de 2008, concorri a cargo eletivo e nós ficamos na primeira suplência e logo em seguida assumi um mandato de vereador no município de Ananindeua e lá pude perceber o trâmite do Legislativo e entender como funciona a política na nossa região, dentro do estado do Pará e no município de Ananindeua. Tens quantos anos hoje? Eu tenho 51 anos. Estás novo, né? Já estou depois do meio-dia, como diz o outro. Meio-dia, é verdade. E essa tua experiência na Ananindeua, como é que foi? Tu eras vereador de oposição, situação, como é que te comportava nesse ambiente? Diógenes, eu recebi o convite para ser candidato a vereador. Confesso para você que sou de uma geração militar onde a vida política e a vida militar elas não eram coisas compatíveis e convergentes, né? Então recebi o convite para ser candidato por desenvolver trabalhos sociais, que é um compromisso que eu tenho como cidadão, né? Um trabalho antigo que a gente desenvolve, focando a geração de emprego, de renda para o povo paraense, oportunizando as pessoas da mesma forma que eu tive uma oportunidade no passado. Sou de uma família humilde, né, que conseguiu prosperar pelo conhecimento. E eu acredito que as pessoas podem prosperar pelo conhecimento e por isso invisto nesse projeto social, né? Quando nós assumimos o mandato de vereador, a gente quis implementar esse ritmo. Quem era o prefeito, né, na época? Era o atual governador, né? Então, quando eu vim candidato, eu vim pelo PDT, né, e era o partido que era coligado, mas eu não tinha coligação com o prefeito, na verdade nem conhecia o prefeito e pouco conhecia da política, né, mas com aquele sentimento de querer contribuir com ideias, com projetos para o município, para buscar o desenvolvimento do município, foi assim que fui participar da política. Depois que nós assumimos o mandato de vereador, eu percebi que aquele sentimento que eu tinha como cidadão de querer contribuir, na verdade a política não permite isso. E a política começa a mostrar a verdadeira face que tem, que é tudo isso que nós vemos hoje dentro do estado do Pará, né? Que é uma política sórdida, onde as pessoas não têm compromisso com o cidadão, e é o que a gente está vendo hoje dentro do estado. Isso aconteceu em Ananindeua. Você vê nossos deputados de joelho, nossos prefeitos de joelhos, para um governo que não traz prosperidade para o povo, muito pelo contrário,
né? Hoje nós temos uma péssima gestão, uma gestão falida, que não vai trazer desenvolvimento para esse estado, na medida e no tamanho que o Pará precisa e que o Pará merece ter. Quais são as tuas ideias, as principais propostas para inverter esse jogo que tu dizes que está hoje sendo jogado? Nós precisamos, primeiro, para que a gente possa reverter, é necessário que o cidadão paraense ele se una no propósito de salvar nosso estado. Nós temos um estado que está falido, onde as pessoas estão morrendo, uma saúde falida, a nossa segurança é uma fake news, né? A nossa educação não traz incentivo nenhum, nem para os alunos, nem para a família. A gente não vê nenhum tipo de projeto que possa trazer prosperidade para esse estado. É necessário que a gente possa mudar para ter um resultado diferente. O nosso propósito no estado é que a gente invista no conhecimento, onde a gente possa privilegiar os nossos jovens que hoje estão indo embora do estado, através do conhecimento, da capacitação de pessoas. A gente possa verticalizar tudo aquilo que a gente produz dentro do estado. Nós temos um estado rico, de povo pobre, um estado que não é industrializado. Nós precisamos investir na industrialização desse estado. Nós precisamos viabilizar o estado. Precisamos ser atrativo para o mundo. É necessário que as empresas olhem para o Pará como um grande potencial, um grande local para se investir. Para isso, precisamos investir nas nossas hidrovias, nas nossas ferrovias e nas nossas rodovias. Major, tem uma pergunta que é inevitável, né? E quem me conhece sabe que eu preciso fazer jus ao meu estilo jornalístico, né? E eu vou fazer essa pergunta para você baseado nesse espírito. Você não acha muito difícil derrotar o atual governador? Diógenes, é difícil para homens que não têm coragem. A história não lembra dos covardes. A história só lembra dos que tiveram coragem de enfrentar, né, aqueles que eram maiores. Todos duvidaram de Davi, e Davi venceu Golias. Quantas pedras serão necessárias para nós vencermos esse Golias? Cada cidadão paraense será uma pedra, e todos nós seremos Davi, na luta para salvar o nosso estado. Não é difícil, Deus está no comando, e Deus sabe qual é o nosso propósito. A propósito da questão religiosa, vamos dizer assim, hoje o governador reúne muita força também dentro das igrejas, né? As igrejas, hoje as principais lideranças, pelo menos, né, a gente vê aqui a Assembleia de Deus, né, com o pastor Samuel Câmara, os pastores que coordenam outros partidos, todos aqui na base do governador, dizendo, olha, é Bolsonaro lá e é o daqui. Isso não é preocupante para quem está na disputa desse voto bolsonarista? Diógenes, a igreja, o membro da igreja precisa repensar suas lideranças. O líder que conduz o seu povo para o abismo não pode ser líder. Nós precisamos ter líder que leve os seus conduzidos, as suas ovelhas para o paraíso. Quando Moisés conduziu o seu povo e passou muitas dificuldades, ele não buscava o abismo, ele buscava a terra prometida. Então, será que os nossos líderes estão conduzindo o nosso povo? A igreja tem que se responder isso. Será que os nossos líderes estão conduzindo o seu povo para a terra prometida ou estão conduzindo o seu povo para o abismo? A igreja, ela é um instrumento fundamental para a sociedade. Nós só vamos conseguir mudar a realidade desse estado com a ajuda da igreja. Nós precisamos evangelizar o povo paraense, mostrar a palavra de Deus e precisamos mostrar a verdade para o povo paraense. E isso nós só vamos conseguir com a ajuda da igreja. A igreja tem um papel fundamental no processo, mas precisamos ver para onde os nossos líderes religiosos dentro do estado do Pará estão conduzindo o povo da igreja.
Mas, ó, tu estás rodando o estado, né? Visitando os municípios, imagino com muita dificuldade, né? Porque não é barato e nem fácil rodar o estado para visitar municípios numa campanha tão curta, né? Como é essa campanha de 2022. Qual é a tua percepção? Tu achas que o paraense está com esse ímpeto de mudança do atual governador e com relação ao presidente? Como é que tu sentes essa vontade popular, digamos assim? Diógenes, eu ando o estado, como você bem falou, rodando, andando, colocando o pé na lama. Nosso estado está abandonado. Nossos hospitais no interior do estado não existem. O nosso povo sofre. Eu não conheço o estado de avião. Eu conheço esse estado andando metro a metro desse estado. Eu vou ver em loco os problemas que cada município vive dentro do estado. O desemprego, a fome, a falta da saúde, a falta de segurança. Nosso estado está abandonado. O povo, ele anseia pela mudança. O povo quer um novo estado. Ele quer que as riquezas do nosso estado cheguem na sua mesa, no seu prato de comida. E isso não está acontecendo. Com relação ao Brasil, nós precisamos ter um Brasil forte e um estado forte. Qualquer mudança no Brasil que venha privilegiar projetos pessoais não pode prosperar nesse estado e nem nesse país. Nós temos que o povo paraense e o povo brasileiro já tem esse discernimento. As mídias sociais, aqueles jornalistas sérios que levam a verdade para o povo, mostram isso, não precisa mais mandar mensagem. Hoje o cidadão mais humilde tem acesso às ferramentas de comunicação. Ele sabe quem tem honestidade de propósito. Mas existe e quem muita não tem honestidade de manipulação propósito. também, né, Marconi? Sim. A internet Quando ela você virou uma vê- terra também de muita mentira, de muita manipulação, como todos os grandes veículos também o são, né? Mas a internet, isso está muito sem freio, né, também. Né? Não, você olha o que nós vivemos dentro do estado do Pará. Você tem uma mídia totalmente corrompida, salvo algumas exceções que dão oportunidade para se olhar o estado de forma horizontal. Querem empurrar a goela abaixo do povo paraense uma falsa política. Nós temos que descortinar a política e mostrar a verdade. Qual é a verdadeira intenção de quem hoje está no poder? É ver um estado desenvolvido? Por que não fez? Os escândalos de corrupção que estão à mostra de todos aí, que é de conhecimento de todo o povo paraense. Você acha que nos próximos 4 anos esses escândalos vão cessar ou eles vão duplicar? A gestão do Estado, ela é falha, ou por corrupção ou por incompetência. E nós precisamos mudar essa maneira de fazer gestão dentro do Estado. Tu tens algum processo? Tu responde a algum processo, Marconi? Não. Não existe nenhum processo na justiça. Se tu for eleito, podem revirar Pode tudo. fazer o que quiser que... É raro, né? Eu sou, Jorge, deixa eu falar, eu sou um cidadão trabalhador, um cidadão comum, como todo paraense. Mas que a gente quer ver um Estado melhor, a gente pode ter um Estado melhor. Né? E a gente precisa ter honestidade de propósito. A gente precisa ter no Pará projetos coletivos e não projetos individuais. E o que a gente vê hoje no Pará são projetos individuais. Hoje nós estamos aqui faltando praticamente menos de 3 meses para a eleição e tu, como pré-candidato, tens aí uma fala forte, né, uma fala contundente, mas tu também tem família, né? Tu és pai, né? Imagino que sejas pai, chefe de família. Como é que a tua família está percebendo esse teu movimento de estar viajando, de estar batendo na mesa, de estar convocando a população para um projeto diferente? Diógenes, inicialmente foi muito difícil porque, como eu falo para todos, faço parte de uma família muito humilde, né, que teve que buscar o conhecimento para prosperar.
Busquei criar minhas filhas dentro de uma realidade. Eu tenho 2 filhas, uma de 25 anos e outra de 21 anos. Uma advogada e a outra está terminando o curso de economia. E tenho falado, sempre tratei minhas filhas na realidade que nós vivemos dentro do Brasil e dentro do Estado, né? Então, inicialmente é difícil para a família, porque você muda totalmente a tua rotina. Quando eu tive a experiência política e saí por não compactuar com tanta corrupção dentro do município de Ananindeua, a primeira coisa que eles pediram foi que não voltasse mais, que a gente não emprestasse o nosso nome para esse antro que a gente vive de corrupção hoje dentro do Estado do Pará. E hoje eu pedi para elas que entendesse o momento que a gente vive no Estado. O Estado do Pará precisa de ajuda, a gente precisa unir o povo paraense. Pessoas que amem verdadeiramente esse Estado e que queiram ver esse Estado desenvolvido. Então elas entenderam e hoje eu tenho o total apoio da minha família, do meu pai, né, dos meus irmãos, para que a gente possa lutar pelo nosso Estado. Marconi, como é que vai ser a chapa do Solidariedade? Hoje está presidente estadual do Solidariedade. Como é que está a chapa do Solidariedade hoje para essa disputa? O Solidariedade tem uma chapa de deputados federais completas. Nós temos uma chapa de deputado estadual. Quantos? Né? Hoje nós estamos com 36 candidatos a deputado estadual, 18 candidatos a deputado federal. E nós temos conversado com alguns partidos para que a gente possa se unir no propósito verdadeiramente de salvar o nosso Estado. Mas não como federação, né? Não como federação. Que já fechou o prazo para ver a federação. E como não vamos ter coligações, como é que é essa união? Como é que tu está propondo que seja feita essa união? A união é que nós possamos trabalhar dentro de um propósito de nós de levarmos para a população um projeto comum. Um projeto que possa caber tanto no Partido Solidariedade quanto nos demais que vierem nos apoiar. Né? Hoje na disputa presidencial, tu estarias em algum palanque? Diógenes, eu tenho a minha convicção, né? A minha formação, o meu caráter não permite estar num palanque diferente que não seja do atual presidente. Eu sou muito claro, eu deixo isso muito claro para as pessoas. Não é uma questão de ideologia somente, mas acho que é uma questão de caráter, de projeto, né? Nós precisamos ver o nosso Estado pujante e ver o Brasil pujante. Eu acho que nós não temos hoje um candidato que possa oferecer o que o atual presidente está oferecendo hoje para o Brasil. Né? Se nós tivéssemos um projeto diferente para o Brasil, que tivesse principalmente honestidade e propósito, talvez a gente até pudesse, o povo brasileiro poderia repensar, né? Mas nós não temos. O Solidariedade não tem candidato a senador, é isso? O Solidariedade tem candidato ao Senado, tem candidato ao Senado, né? Nós estamos trabalhando um nome para que a gente possa apresentar na convenção. Que vai ser agora, dia 4 de agosto. Por que tanto segredo, Marconi? Os outros candidatos já estão aí, tudo anunciado. Por que essa expectativa assim? Jorge, não é questão de segredo, é uma questão de ser diferente dos iguais. Todos que estão aí são tudo iguais. Os candidatos a governador do Estado são todos iguais. Pensam todos da mesma forma. O Solidariedade no Pará pensa diferente. Não adianta lançar um candidato por lançar. Nós precisamos de uma pessoa séria, que tenha honestidade e propósito e que possa verdadeiramente representar o povo paraense. Não adianta lançar um candidato que tem 30 anos de política e que não construiu nada por esse Estado. Então vem aí um outsider. Exatamente. Muito bem. Olha, o tempo da TV é muito curto, né? O programa só tem 1 hora, nós tivemos outro convidado. Eu quero deixar tu bem à vontade aqui para falar aqui do teu principal objetivo, caso eleito governador, e se comunicar aqui com o povo paraense através das telas, das multitelas, né? Não só da TV, quanto das redes sociais e do canal do YouTube da Rede TV. Eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando, a Rede TV, por abrir as portas do seu programa,
para que a gente possa conversar sobre o Pará, para que a gente possa mostrar para a população paraense o nosso projeto, o que nós pensamos. Quero dizer ao povo paraense que nós precisamos nos unir num propósito de nós salvarmos o nosso Estado. O Pará pode muito mais. Nós podemos ter um sistema educacional onde possa privilegiar a educação dos nossos jovens. Nós podemos levar conhecimento e capacitação de pessoas para o Estado do Pará. Nós podemos verticalizar tudo que nós produzimos. Cada município tem a sua vocação e isso vai ser privilegiado dentro do Estado. Nós podemos fazer parcerias que possam favorecer a melhoria logística do Estado, do sul do Pará, do oeste do Pará, a ligação dos municípios, as pontes que o Pará precisa ter para que ele possa desenvolver. Nós podemos nos comunicar com o mundo e podemos ser referência em todo o Brasil. O Pará é pujante, o Pará é rico, mas nós precisamos saber transferir as nossas riquezas para o povo paraense. Não podemos mais aceitar uma saúde que mata o povo paraense, uma segurança que é mal estruturada, mal conduzida, onde os nossos profissionais da segurança não são privilegiados, não são respeitados. Nós precisamos respeitar os profissionais da segurança. Nós podemos ter uma educação de qualidade, onde a gente possa levar para os nossos jovens uma educação onde ele esteja antenado, ligado ao que está acontecendo no mundo. Uma educação digital, nós vamos inovar a educação dentro do Estado. E para isso a gente precisa acreditar nesse novo projeto. Vamos fazer coisas diferentes para ter um Pará diferente. Muito obrigado a vocês todos pela oportunidade. É isso aí. Nós estivemos aqui hoje com o Major Marconi, pré-candidato a governador, a governo do Estado. E o primeiro bloco foi marcado aqui também pela presença do pré-candidato delegado federal Eguchi. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado. Né? E terça-feira, você sabe, você já tem um compromisso marcado comigo. Jorge Brandão, aqui na Rede TV Belém. Muito obrigado e até a próxima terça.